Seu professor Marcos Murakami com mais um tema aqui de geometria analítica e agora será parábola, definição e elementos. A gente sempre estuda desde, por exemplo, do primeiro ano do ensino médio, o que é uma parábola. Quando você estuda a função quadrática, a função do segundo grau, você sabe muito bem que o gráfico é uma parábola, tem essa aparência. Mas é normal quando você vai estudar geometria analítica e você percebe que ela não é somente aquilo que a gente estuda lá na função quadrática, dessa maneira ou dessa maneira, ela poderá ter essa aparência bem aqui. A grande pergunta é, eu chego bem aqui, eu faço um desenho qualquer e eu batizo por parábola um nome? Não, tem que ter uma propriedade, uma característica para você denominar sua curva de parábola e a gente vai aprender isso aqui. Primeiro eu gostaria que você analisasse aqui o cone. Eu tenho bem aqui um cone circular reto. Quando você pega esse cone e faz um corte paralelo à sua base, você sabe muito bem aqui que você tem uma circunferência bem aqui. Se você faz um pouco inclinado, você tem uma elipse. Não sei se você sabe, bem aqui você tem essa linha, podemos falar assim, né? Esse segmento de referencial que é uma geratriz do seu cone. Quando você faz um corte paralelo a essa geratriz, faz um corte sendo paralelo à sua geratriz, aqui você vai ter essa minha figurinha bem aqui, que é a minha parábola. Então, é uma maneira de você identificar. Esse aqui, para quem não lembra, é uma hipérbole. Sempre o corte aqui para gerar parábola é paralelo a uma das geratrizes. Pode ser aqui, você pode cortar em uma outra posição, fique à vontade. Agora, olha só esse detalhe bem aqui. Eu tenho bem aqui uma parábola, Elementos importantes. Esse ponto aqui é chamado de vértice. Se você lembrar, normalmente é assim, né? Que você desenha a sua parábola como se fosse um sorriso para cima. Esse ponto aqui é o vértice. Como ela está nessa posição aqui, o meu desenho, aqui está o vértice da sua parábola. Repita, muito bom. Vértice da parábola e eu posso simbolizar por V. Coloca bem aqui um V. Esse ponto F aqui é chamado de foco. Esse F aqui é o foco da sua parábola. Até o momento você já sabe que a parábola tem dois elementos aqui fundamentais. Você tem o vértice dela, você tem o foco da parábola. Agora você tem uma referência aqui, que é essa reta R. Tem uma R bem aqui, reta R, chamada de reta diretriz. Reta diretriz, essa reta bem aqui. Já já ela vai entrar em cena. Um outro detalhe interessante aqui, que a parábola é uma curva que ela é simétrica. Normalmente ela é assim, né? A sua parábola, se você passar uma linha imaginária aqui no meio, esse lado parecido com esse lado. Aqui, como você tem a parábola nessa posição bem aqui, existe uma linha imaginária cortando aqui, que é chamado de eixo de simetria. Está bem aqui, Eu tenho essa outra parábola bem aqui, Eu tenho uma linha imaginária passando aqui, pelo vértice e pelo foco, chamado de eixo de simetria. Não esqueça, se é eixo de simetria, é porque essa curva aqui de cima e a de baixo são iguais. É como se fosse, sabe o quê? Um espelho. Se você colocasse um espelho bem aqui, esse lado aqui está a sua imagem. Uma outra maneira, você poderia pensar assim, como se fosse uma folha de papel, você desenha esse aqui na folha de papel, aí você dobra a folha e desenha em cima. Aqui está a imagem dela. Então, por esse é o nome, né? Eixo de simetria. É porque esse carinha vai ser igual a esse outro lado, bem aqui, podemos falar dessa maneira aqui, tá bom? Essa curva aqui é simétrica a essa curva, como se aqui tivesse um espelho e aqui você rebatesse, sendo a nossa imagem. Isso é muito legal, essa característica de entender o que é um eixo de simetria. Agora vem cá, você já sabe que você tem um eixo de simetria, você já sabe que você tem o vértice, você já sabe que você tem aqui o foco, mas até o momento eu não te falei o principal, né? O que é que diz que essa curva é realmente uma parábola? Sabe o que é? Se você pega um ponto dessa curva, um ponto qualquer da curva, e faz a distância, olha lá, preste atenção, faz a distância desse ponto da curva, da chamada parábola, até o foco, é o mesmo valor da distância desse ponto até a reta diretriz. É isso que é a característica fantástica.
Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu pegar um ponto bem aqui e fizer a distância desse ponto até o foco e a distância desse ponto até a reta de... E não esqueça de um detalhe. Eu vou até colocar aqui para você não esquecer. Aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é a distância entre dois pontos. Só que aqui é a distância de um ponto a uma reta. Como é uma reta bem aqui, aqui você vai na perpendicular, né? Que é a menor distância. Esse símbolo quer dizer 90 graus. O importante é você não esquecer, tá? Esse ponto aqui, ó, se ele pertence à sua parábola, a distância desse ponto, de qualquer ponto da sua parábola até o foco, é o mesmo valor desse ponto aqui até essa reta referencial. Um detalhe importante que a gente fala que a distância aqui do foco até a minha reta diretriz vai ser um valor P. A gente chama de um parâmetro, um referencial, um valor P. Se esse carinha vale P, aqui vai ser a metade, P dividido por 2, e aqui vai ser a metade, P dividido por 2. Esse P é só um referencial para você analisar a sua questão. Tem autores, por exemplo, que colocam 2P aqui, mas não importa, você pode chamar de P. P é a distância do foco até a reta diretriz bem aqui. Aqui vai ser a metade, aqui vai ser a metade. Uma outra propriedade, essa aqui é fantástica, essa propriedade. Bem aqui eu tenho o foco, olha lá. Qual é a propriedade refletora de uma parábola? Olha só, imagina que você tivesse uma onda eletromagnética ou mecânica proveniente de um dos focos. A história é o seguinte, eu tenho bem aqui, é como se eu tivesse um espelho, né? Imaginasse que eu já tenho um espelho aqui na forma de uma parábola bem aqui, eu tenho um espelho. Aí bem aqui, nesse foco, você dispara, bem aqui, você dispara como se fosse um laser. Você joga um laser aqui, vai bater bem aqui, aí vai refletir. E nesse caso aqui, olha, você jogou aqui o seu laser e ele vai ser paralelo. Bateu aqui, ele joga para cá, sendo paralelo ao eixo de simetria. Uma observação importante é que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. A gente fala que bem aqui um outro detalhe especial, bem aqui tem um ponto, né? Bem aqui tem um ponto, então eu posso passar uma reta tangenciando aqui, ó, uma reta tangente, tangente ela toca em um só lugar, e aqui existe uma reta normal. Professor, eu nunca escutei isso, né? Normalmente a pessoa não escuta o que é uma reta normal. Eu sei o que é uma reta tangente, uma reta raspando. O que é uma reta normal? Normal quer dizer o seguinte, nesse ponto de tangência existe uma outra reta, essa está pontilhada bem aqui, que ela é perpendicular no ponto de tangência. Normal é isso. Normal é formar um ângulo de 90 graus lá onde está tangenciando. Repetindo, reta tangente, tudo bem? Bem aqui passa uma perpendicular à reta tangente, nesse pontinho bem aqui. Essa reta é chamada reta normal. Agora o mais importante aqui da minha observação com vocês é, estou aqui, joguei um laser, bateu aqui, como se fosse um espelho aqui, né, no formato de uma parábola, e aqui vai refletir sendo paralelo ao eixo de simetria. É uma das propriedades assim fantásticas dentro de uma parábola, então fica ligado nisso aí. Conversamos sobre parábola, definição e elementos. Aqui você tem na sua parábola, você tem um vértice, tem um foco e o mais importante, porque essa curva eu posso chamar ela de uma parábola, que se você pegar um ponto qualquer dela e fizer a distância desse ponto ao foco e desse ponto à reta diretriz, essa distância é igual a essa, legal? Agora eu vou deixar você bater uma foto nesse quadro, faça uma revisão dessa aula. Tchau!